fazendo o possível ao melhor. Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Olá para todo mundo, eu sou a Lúcia Milan e bem-vindos a essa nossa segunda aula da Semana Profissão Florista. O objetivo dessas aulas é mostrar como que a gente vai transformar a sua paixão por flores em um negócio lucrativo e às vezes trabalhando da sua casa. Esse é o objetivo, mas tem muito mais. E por que esse evento eu organizei com todo cuidado e ele pode ser tão poderoso para você? Tudo isso que eu vou passar aqui hoje, mais o conteúdo da nossa primeira aula, que você já deve estar pensando sobre isso, já podem mudar o jeito como você faz as coisas. Como mudou a minha maneira e a maneira de muitas alunas minhas. E com as técnicas e as práticas que a gente está te ensinando e algumas visões que são necessárias para um florista profissional, você vai ter resultados imediatos. Algumas das minhas alunas já faturam mais ou menos 20 mil reais por mês com seus trabalhos. Outras ainda estão realizadas e trabalhando com flores. Muitas começaram há pouco tempo e elas já caminham sozinhas. E mesmo aquelas que chegaram para as minhas aulas sem saber quase nada. E é isso que eu quero que aconteça com você. Quando eu me proponho a passar as minhas experiências, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão em momentos diferentes de vida, momentos de transformação, mas de uma maneira completamente conectada com os objetivos e desejos parecidos. São os desejos de todo mundo que quer ter sucesso. Por isso eu preparei essas aulas que vão servir para todos vocês que se inscreveram e querem ter melhores resultados. Então as aulas são para os que querem aprender técnicas que te diferenciem, melhorar suas vendas, saber precificar e captar mais clientes. Gente, isso não é um hobby, é um trabalho e tem problemas como qualquer outro. E se você não souber administrar corretamente, a chance de errar é grande. Então eu já falei, a gente não é preparado para ter um negócio, mas se você pensa em ter um trabalho a longo prazo, a gente tem que pensar que esse trabalho vai ser um negócio. Isso é um fator essencial, mesmo para você que é pequenininho ou para você que quer uma coisa maior. Então essas aulas elas são fundamentais, até para quando você estiver crescendo, porque a gente precisa crescer organizado. Essas aulas também são para você que busca uma nova chance, um novo recomeço, eu mesmo tive vários, e busca uma oportunidade e enxerga nas flores a possibilidade de começar alguma coisa nova dentro de um mercado com tanto potencial e tão bonito. E se você estiver aqui também simplesmente porque você quer aprender a deixar sua casa mais bonita, aprender a fazer arranjos, ocupar o seu tempo livre, porque você é apaixonada por flores, muito bem-vinda também. A gente vai falar sobre técnicas e arranjos lindos. Então, a partir de agora, vocês estão no momento certo e no lugar certo. Então, na aula de hoje, a gente vai pontuar muito o caminho do inevitável e seus detalhes. E o que é esse caminho? O caminho do inevitável, o nome já fala, é um passo a passo com ações estratégicas em pontos importantes dentro de um negócio floral. Esse caminho executado faz o sucesso se tornar inevitável. E são pequenos ajustes que você precisa executar para começar de uma maneira correta. E quando eu falo pequenos, são pequenos mesmo. Às vezes é a maneira como você atende um cliente por telefone. E talvez muitas coisas que eu vou passar, você possa estar fazendo, mas às vezes você está fazendo em medidas erradas. É que nem fazer um arranjo floral. Se você coloca pouca folhagem por baixo, você nunca vai conseguir tapar o buraco com flores e vai ter um resultado muito diferente de alguém
que usou as medidas exatas de folhagem, de flor, de texturas, como a gente vai falar nas nossas aulas, certo? É sempre uma questão de ter uma receita. E por que eu estou falando isso para você? Porque muita gente começa algo dentro do nosso mercado de flores sem uma receita. Eles acham que é paixão e que essa paixão vai motivar você a ter sucesso, sem você ter conhecimento suficiente do assunto. Então, a gente acredita que com paixão e dedicação, essa falta de conhecimento ela vai ser superada. Mas eu acho que não é bem assim. Eu estou dando exemplo desse nosso mercado, mas isso acontece em todos os negócios. Mais de 50% de empresas fecham antes de completar o primeiro ano. Então eu não quero fazer uma aula aqui que aconteça isso com você. Se acontecer, é porque você não fez o que a gente está falando. Então, eu quero que você tenha muito sucesso, ganhe dinheiro, seja feliz, faça arranjos maravilhosos e alcançar essa felicidade que eu também tenho e que você planejou para você. Então fica aqui junto e a gente vai enxergar isso como uma oportunidade de você acreditar que você pode fazer diferença para você. Então vamos escutar tudo com muito carinho, porque eu fiz tudo com muito carinho. Então a gente está num mercado em ebulição, depois da pandemia está todo mundo querendo casar, fazer festas, eventos, e muita gente está interessada em aprender essa nova profissão ou querem se aprimorar no mercado. Então com essa demanda enorme de trabalho, se você se capacitar, aprender e estiver mais preparada, você já vai ter um diferencial muito maior do que todo mundo que somente está vendo isso como uma oportunidade de mercado e quer se lançar para isso. É muito importante a gente ter propriedade do que a gente quer fazer. E um dos pontos importantes para mim dentro desse caminho é você enxergar todos os passos e eles façam sentido para você, que tenha uma lógica em tudo, não é? Então, assim, o negócio ele não se constrói apenas no que a gente gosta de fazer, mas o que a gente precisa fazer. E isso você consegue com foco e com planejamento. Então, imagine essa qualidade de trabalho que você está aprendendo aqui e você adquire dentro de um mercado que está crescendo tanto, porque o mercado está fervendo. Todos os bons profissionais eles já estão com as suas agendas lotadas até 2023. Com muitos eventos que vão aumentar a produção e vendas de flores no Brasil. Exatamente isso, tá todo mundo com a agenda fechada. Mas o que isso significa? Não que tá bombando para todo mundo, tá bombando para as pessoas certas e que estavam preparadas para isso, certo? São profissionais que eles têm capacidade, já têm experiência de mercado, são pessoas que já sabem o método, já sabem como fazer. E por isso as agendas estão lotadas, mesmo no início do ano. E é isso, não quer dizer que essas pessoas estejam fazendo coisas espetaculares. Aqui eu brigo para que a gente faça coisas espetaculares. O que eu ando vendo por aí é sempre a mesma coisa, principalmente no mercado de festas. Muita gente fazendo muita coisa, com a qualidade ruim, cobrando pouco, e muitas pessoas que pegam muitos eventos, o que acontece com elas? Elas giram dinheiro, começa um evento, faz o outro, acha que é ganhar no volume, sem qualidade. E essas pessoas não estão ganhando dinheiro, eu posso garantir para você. Então eu acho super importante que nesse momento você se capacite mais, aprenda mais e aprenda a se diferenciar mais e criar o seu próprio mercado, buscar os clientes que você quer e os trabalhos que você quer. Então, esse caminho aqui, tudo isso que a gente está falando, se você escutar direitinho, com atenção, você pode mudar a sua vida. Pega o seu caderninho e vai anotando tudo isso aí. A gente hoje em dia tem muitos lugares para pesquisar coisas, mais ideias para nos inspirar, e a gente tem muitas pessoas ensinando sobre esse assunto de arranjos florais. Muita gente boa, aliás. Muitos cursos são sobre arranjos, mas somente sobre técnica, sobre como fazer um arranjo bonito, às vezes, muitas vezes indo contra o que eu acredito, que é gastando muitas flores. Eu já vi concorrentes ou pessoas que dão aula fazendo arranjos que o único custo daquela flor é uma coisa absurda de cara. Eu sei que uma aluna minha jamais vai conseguir vender isso em outro ponto do país, mas as pessoas estão ali na fachada mostrando coisas maravilhosas, achando que esse é o mercado brasileiro, e não é, porque o nosso mercado ele não absorve todos os valores e todos os preços. Então eu sei que é isso que você quer aprender, mas eu também preciso passar coisas que você
também precisa saber. Então é super cômodo para mim aqui, eu vim ensinar arranjos maravilhosos, meus arranjos mais bonitos para as minhas clientes que têm um poder aquisitivo enorme, mas não é assim que eu penso e não é assim que eu acho que eu vou me realizar e realizar você. E se você pensa nisso como uma profissão, é minha responsabilidade como mentora, como professora, passar o máximo de informação e de conhecimento. Então a gente quer aqui que você tenha um negócio, que você tenha um trabalho que te realize, uma profissão que te sustente e não só mais uma técnica floral. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla, porque eu escuto aqui de todo mundo que está me fazendo. A gente vai preparar você para vencer com as armas que você tem ao seu redor. Eu quero que mais pessoas deem certo no mercado. E eu quero que você, estando aqui comigo, esteja também do lado bom das estatísticas, de grandes vendas e grandes sucessos. Às vezes pode ser ganhar 3 mil no mês, 5 mil, 20 mil, tudo isso com arranjos florais. E isso vai fazer você se realizar nessa profissão. E para mim, o resultado é uma consequência do seu planejamento, como o meu resultado também é do meu planejamento para você. Já pegou o seu caderninho, né, que eu sempre falo para pegar. Então a gente vai lembrar aqui o que a gente viu na aula passada rapidamente, que a gente pode ter vários níveis de florista, você pode ter o seu negocinho de flor online, você pode ser um florista freelance, você pode ter um mini ateliêzinho para você já se preparar para os seus pequenos eventos. Você pode estar no nível maior, grandes eventos, festas, casamentos, eventos corporativos. Eu falei também dos erros que a gente não pode cometer no seu negócio floral, que é o que estamos falando hoje, entrar sem ter técnica, sem algo que te diferencie, começar sem plano para onde você quer chegar, começar um negócio por paixão, sem saber nada do que está acontecendo no mercado, não ter habilidade para vender, ficar com vergonha, não gostar de se expor e achar que não tem sucesso porque a concorrência é grande. Baixar os seus preços para sempre vender mais. Esse é o erro número 1. Então, para quem não assistiu a primeira aula, vai lá, assiste e veja que vale a pena, tá? Aqui no site tem o link da primeira aula. E na aula de hoje, a gente vai falar de novo sobre o caminho do inevitável, que é esse caminho que a gente faz juntos, acertando sempre. Os 4 pontos do caminho do inevitável, eles seguem uma sequência super tranquila, natural de ações que você vai seguir até você chegar onde você quer. Vamos lá? Identificar o que cabe para você nesse momento e escolher o seu mercado. É óbvio, a gente tem que saber, você tem uma renda que você pode aplicar para começar o seu negócio? Qual que é o mínimo que você vai investir? Ou o máximo que você pode investir? Quanto tempo você precisa na sua vida para ter um retorno desse negócio? Quanto tempo você pode investir em ações, às vezes, né? Que vão demorar um pouquinho para dar tempo, mas depois vão dar resultado, né? Então é isso, um plano de negócios que seja básico, uma gestão básica, fluxo de caixa, saber os custos das suas flores, isso a gente faz num papel, às vezes nem precisa ter computador, o que importa é você saber gerir esse negócio e você entender muito bem aonde está entrando e saindo o seu dinheirinho. Técnicas de arranjos florais que te diferenciem, é óbvio, as pessoas vão pedir para você fazer um evento, você não vai saber executar, um tropical bonito, um romântico bonito, uma coisa minimalista, arranjos sustentáveis, gente, todo mundo só fala de sustentabilidade, então são arranjos que a gente colabora com o meio ambiente, que a gente não destrui para construir, sem aquela espuma verde, que eu não vou falar o nome, né? E outra coisa importante que a gente vem falando, ter habilidades em vendas, em estratégias, em negociação, quando dizer sim, quando dizer não, é muito difícil a gente aprender esses pontos e principalmente dizer não. Sobre os nichos de mercado, a gente já falou na aula passada, né? Então a gente já sabe todas as possibilidades que a gente pode. Então agora é importante que a gente pense melhor aonde você se enquadra nesse momento, com o tempo, com o espaço, a condição e os meios para investir que você tem. Aí é que você toma o primeiro passo de decidir por onde você quer começar e focar num mercado específico. Vou falar para vocês, um dos pontos mais básicos dentro de um negócio
é você estabelecer um plano de metas para que você chegue para os seus objetivos. O que significa isso? Abrir uma loja, quantos arranjos de flor você tem que vender nesse mês para que o mínimo, os custos que você teve sejam pagos, você pague suas despesas e ainda retorne para você. É uma conta que a gente tem que saber. O que a gente não pode começar é algo sem saber para onde a gente está indo. E é muito comum que as pessoas pensem que uma boa ideia de um produto é o suficiente para que um negócio prospere. Mas muitas coisas não são bem assim. Apesar de ser uma parte indispensável de qualquer empresa, ter um bom produto não é tudo. Você precisa saber comunicar para as pessoas como é o seu produto, como que é o seu arranjo, como que vende, quanto tempo dura e para quem que você vai vender. E isso às vezes não é muito simples. E ainda aqui, dentro dessa aula, a gente vai falar sobre coisas que você já vai poder começar e já vai te ajudar muito. Então, criar esse planejamento nada mais é do que uma tarefa de responder perguntas de uma forma bem objetiva. Quanto eu quero ganhar? Quanto eu preciso gastar para isso e para quem que eu vou oferecer? Existem diversas formas da gente montar um plano de negócios. Mas, no entanto, é possível a gente dizer que é uma estrutura básica, ou seja, um formato com os aspectos importantes e a sua programação. Então, eu vou falar sobre algum deles. Anote. A gente tem que fazer uma análise de mercado. Se eu estou numa cidade do interior, se eu estou em São Paulo, se eu tenho muitas pessoas vendendo a mesma coisa, o que as pessoas no meu mercado, na minha região, estão buscando e o que pode melhorar, né? Ou que produto que existe que pode ser oferecido, quanto elas pagam por um arranjo, em que horas que elas compram arranjos, não é? Que tipos de flores chegam até elas, como que eu posso educar essas pessoas para comprarem de uma forma que eu queira vender também, de um produto que eu queira vender. Então a gente está falando clientes, né? Como que eu vou prospectar mais clientes? Como eu vou me comunicar? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu sou super tímida, embora eu esteja falando bastante aqui, hoje eu sou uma pessoa super tímida. É muito difícil para mim me comunicar ou estar em reuniões grandes com muitas pessoas. Eu uso a minha rede social, eu recebo você na minha rede social como se fosse a minha casa. Eu não falo de engajamento, eu falo de conversa com amigos, de conversa com parceiros que estão fazendo arranjos. Então eu saio um pouco das regras me comunicando da maneira que para mim é mais confortável, né? Você que é super conversador, que conversa com qualquer pessoa, a minha irmã é desse tipo, vai buscar indicações, vai falar para suas amigas, vai contar o que você está fazendo, faz uma vez só a casa de uma amiga querida e fotografa, não muito mais que isso, né? E nisso você também vai pensando quantos clientes eu preciso ter para executar aquele meu trabalho mensal. Concorrência, né? O que os meus concorrentes fazem, que eu também posso fazer sem copiar, ou o que eles não estão fazendo e eu posso melhorar. Na maioria das pessoas do mercado floral eu posso falar que o que os seus concorrentes vão estar fazendo são arranjos que não são bonitos. As pessoas não são educadas para receberem e se emocionarem com arranjo de qualidade. Isso não quer dizer de preço bom ou ruim, não é? Fornecedores, estudar seus fornecedores. Muita gente reclama para mim, Lúcia, eu sou aqui do interior, vamos dizer, do Nordeste, mas não chega a flor para mim. Muitas vezes eu cheguei em lugares super inóspitos, onde não existia um fornecedor de flor, de corte, mas eu descobri que na natureza ao redor estava cheio de coisas lindas e que as pessoas nem reparam. Muitas coisas eu compro aqui no meu ateliê, mas muitas coisas eu cato para dar um diferencial. Então é abrir o seu olhar e também saber como que essas flores podem chegar para você no melhor preço e na melhor qualidade, né? Plano financeiro, né? A sua ideia ela tem que ser possível no papel como na realidade. Então é muito importante esse plano financeiro, né? Uma análise de custos operacionais, quanto que você vai gastar, o seu capital de giro, que é aquele dinheirinho que fica ali rodando na sua empresa, mas que ele é uma segurança para você. Nessa pandemia, a maioria dos negócios florais aqui de São Paulo não tinha capital de giro. Todo mundo fechou suas portas. Mas aquele florista que paga suas dívidas,
que não deve para ninguém, que todo evento ele encerra uma festa, ele paga tudo que ele deve, ele tira o lucro dele, ele deixa um pouco na empresa dele, esse florista está aqui ainda com a gente. Eu quero que vocês sejam assim. Despesas e receitas e o fluxo de caixa, tudo que entra e tudo que sai. Tudo isso tem que ser pensado, né? No plano comercial, você tem que programar quando que você vai fazer os seus arranjos, elaborar os seus arranjos, a logística, que é uma coisa difícil, como que a gente vai entregar os arranjos, um produto perecível. Muita gente entrega com o próprio carro e não cobra a gasolina do cliente, não cobra a entrega. Então, são coisas que você acha que você está ganhando dinheiro, mas quando você vê só a sua conta de gasolina no mês, você já vê que aquela conta não fechou. Outras coisas para se pensar, né? Eu vou oferecer arranjos prontos ou eu vou fazer o serviço, né? Existe uma precificação diferente, né? De eu fazer o arranjo na casa da pessoa, ou de eu levar o arranjo pronto, de eu vender online, de eu vender pronta entrega no meu local, não é? Como que eu vou fazer a prospecção desse mercado? Como que a gente faz? A gente dá a cara para bater, a gente vai falar com outros fornecedores, a gente vai falar com parceiros, a gente vai falar com as assessoras de casamento, a gente vai ver aonde a nossa voz vai entrando devagarzinho e uma hora a gente vai ser convidada para os primeiros trabalhos, né? E uma coisa muito importante que também acho que a maioria de vocês pode estar aqui comigo por isso, qual é o diferencial do meu produto, qual é a minha oferta, né? Todo mundo chegou aqui por quê? Porque a Lúcia tem um diferencial. Meu diferencial é não ser tão, vamos dizer, comercial, é de fazer as coisas com o meu jeitinho, é de mostrar as coisas do meu jeitinho, e é isso, é a minha identidade. Considerando os custos fixos, né? Qual que é a minha margem de lucro? Isso as pessoas erram demais. Eu vou fazer a flor vezes 3, eu vou estar ganhando. Não é assim. Eu já vi várias aulas de pessoas que dão aula falando que é a flor vezes 3. Gente, não é. Olha, eu garanto para vocês que não é. Tem muitos custos em volta de um arranjo e o seu custo floral artístico, o seu tempo que você levou fazendo, né? Como que eu vou promover essa minha oferta para as pessoas? Como que eu vou mostrar o meu produto para as pessoas, né? Muitas vezes a gente faz parceria com, vamos dizer, influencers. Isso é uma faca de dois gumes, é um conselho que eu vou dar. Uma hora o influencer aparece mais do que as suas flores, você tem que fazer um caminho vice-versa. Tem que falar com pessoas que gostam da mesma linguagem que você usa. É assim que você vai atrair as pessoas ideais. E não é atrair quantidade de gente, é atrair qualidade de pessoas que vão se interessar por aquilo que você está fazendo. Então, isso tudo é o começo de uma maneira muito simples do que você já pode começar a fazer. É pegar esse seu caderninho e ir considerando todos esses pontos que eu estou falando, não é? Então, assim, se engana, muita gente que pensa que plano de negócio é importante só para as grandes empresas. Não, não, não. Pelo contrário. E a outra coisa que é muito importante, apesar do planejamento, a gente também ter o conhecimento suficiente de mudar a nossa estratégia em qualquer momento do mercado, não é? E é isso. Mesmo que a sua ideia seja vender flores, nas férias para juntar dinheiro e para viajar, é importante que você pense em todas essas questões que a gente está levantando aqui. Um dos pontos mais importantes desse caminho do inevitável que a gente está falando é o quê? É o que você faz em relação ao seu trabalho de criação, ou seja, a técnica. O que a gente vai fazer aqui hoje, para mim, foi como descobrir a roda, que é fazer uma técnica sustentável. Uma das coisas que quem já me conhece um pouco sabe é que eu não uso a espuma floral, eu não uso a espuma verde, porque já me foi provado que ela demora muito tempo para se decompor, e quando ela se decompõe, ela ainda polui. Nas novas espumas que estão aparecendo, a promessa é um pouco melhor, mas ainda não mudou. Então, eu acho assim, que a gente não consegue fazer arranjo, que a gente está falando de uma coisa que é a natureza viva, e a gente está destruindo ela de certas formas. Então, a nossa técnica hoje é o primeiro arranjo com tela de galinheiro. Eu acho que até nos meus tutoriais existem sempre essa técnica, eu já falei bastante sobre isso, mas isso para mim é um divisor de águas, porque um florista
que tem amor pelo que faz, ele não quer destruir a natureza. E no fim você vai ver que o arranjo na tela de galinheiro, ele propicia muito mais movimento para o arranjo. É um arranjo que ele tem que ser usado sempre com água limpa, e que ele vai durar muito mais do que as espumas prometem durar. Eu não estou fazendo julgamento, eu sei que muitas pessoas continuam com essas técnicas, mas eu acho que até como estratégia de mercado, e para os clientes futuros, as novas gerações que estão vindo aí, já é uma maneira de você pensar que essas pessoas elas não vão aceitar esse modo de pensar antigo, que a gente pode usufruir da natureza de qualquer forma, que está aqui para servir a gente. É o contrário, a gente tem que conviver com harmonia. Então um arranjo na tela de galinheiro, ele simboliza tudo isso para mim, que é uma mudança de mindset mesmo, que a gente pode fazer as coisas muito mais naturalmente como a natureza nos demonstra. Então, vou contar para vocês aqui, não é segredo, porque essa técnica ela é usada desde o começo do século passado, para vocês terem ideia, por uma florista que chamava-se Constance Spry. Por isso que eu falo para vocês que todo conhecimento que a gente tem que ter, ele não é raso, a gente tem que ir fundo e entender as coisas, até na arte floral, né? No curso, quem for saber disso e entrar no nosso curso já vai estar sabendo que tudo é explicado profundamente. Então, antes da espuma floral, a gente usava outros materiais naturais, como tuia, pinheiro amarrado, tudo para estruturar um arranjo. Então, para quem não sabe, quando a gente fala de estruturar um arranjo e começar um arranjo, isso se chama mecânica. E quando a gente fala de contar as flores ou usar as flores para algum arranjo, a gente fala de receita. Então a mecânica aqui é uma tela de galinheiro, que é isso que a gente compra para proteger as galinhas mesmo. Tem muita gente de Angola e de Portugal que não sabe, mas na verdade isso, tela de galinheiro, é o que a gente fecha os pintinhos lá isolados. Essa aqui é um pouco mais larga, e em outros países existe essa tela própria para florista, mas aqui no Brasil não há, então a gente usa a tela de galinheiro normal. Então nada é do que um bom embolado dessa tela que vai fazer com que tudo que a gente coloque no vaso se estruture e pare no lugar que a gente quer. Basicamente é isso. E eu coloco aqui uma fita adesiva em cruz para, se eu tirar o arranjo ou se eu quiser mexer em algum galinho, isso não sai do lugar. Na espuma floral é só você arrancar para fora, mas aqui é um pouco mais difícil, tá? Mas tudo tem solução. Então, enquanto eu coloco água, o que eu vou contar para vocês? Que esse tipo de vaso também é muito importante. Todo arranjo ele começa pelo vaso. Quando a gente faz uma aula em qualquer escola fora do Brasil, essa é a primeira coisa que a gente aprende, que eles chamam de compote, né? Que na verdade é um arranjo em taça que a gente usa de centro de mesa para casamento aqui. Então, não necessariamente ele precisa ser redondo, mas é um centro de mesa. Então a primeira coisa é sempre muita água. Eu não faço arranjo sem água, já vi muito florista bom fazer isso, mas num país como o nosso não dá. E continuando a nossa fala sobre o tropical brasileiro, eu acho que o tropical brasileiro ele merece ser muito elogiado. Então esse aqui também vai ser um arranjo tropical, mas vai ser um arranjo tropical de custo bom e um arranjo tropical um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver. A gente não vê muito em festa. O brasileiro acha que o tropical chique é cheio de orquídea, cheio de coisa, e não necessariamente a gente precisa pôr flor cara num arranjo para que ele seja bonito. Um arranjo com uma boa técnica, ele vai ser sempre bonito. E vou colocar um pouquinho de coisas inusitadas aqui para abrir um pouco o seu coração e a sua cabeça também, porque esse é o momento da criação e da técnica, né? Então, dito isso, não estranhem, mas a gente vai ver o resultado final. Muita gente sabe que um dos meus diferenciais é o uso de alguns elementos secos. Isso aqui é quase que a minha assinatura pessoal, que é um pedacinho da folha de imbaúba. Eu cortei menorzinho porque o nosso arranjo é menorzinho. Então muitas pessoas vão achar que isso é lixo, mas para mim não é lixo, porque olha uma coisa que envelheceu com uma dobra tão bonita, de um jeito tão bonito. Então isso tem que entrar no meu arranjo. Então é muito bonito a gente também entender a técnica floral e vendo que é muito difícil você achar na natureza ou uma coisa de plástico falsa que faça essa curvinha tão linda.
Então isso são as coisas que eu vou valorizando, e quando a gente mistura com outras coisas vai ficando muito interessante. Então eu vou começar colocando elas já abrindo a nossa tacinha, já fazendo um movimento para fora. E vocês também vão perceber que eu não faço as coisas muito simétricas, eu gosto muito do número ímpar, isso depois nas aulas do curso eu explico mais. Mas aqui eu já fiz um começo de forma, são formas e texturas que vão contando essa história pra gente, né? Outra coisa importante, vou usar o amaranthus, né? Que são texturas que não são tropicais, nem deixam de ser, mas eles combinam tudo com muita coisa, né? O amaranthus veio para ficar, ele é lindo, dá um pouquinho de trabalho para limpar, eu sei, mas a gente fala das minhas escolhas de flor como se a gente estivesse mesmo escolhendo texturas. Ele parece um veludinho, ele tem esse movimento caidinho. Então, quando as flores e folhas e texturas têm esses movimentos mais para baixo, eu acompanho a natureza, eu não tento que isso fique em pé num arranjo dessa forma. Eu sei que o bonito é ele ir para baixo. E então, quando eu falo desse tipo de coisa para vocês, pode parecer muito romântico, mas muitas vezes quando eu estou fazendo arranjos, ensinando arranjos, eu vejo muito reflexões e paradoxos muito com a nossa vida e com a nossa maneira da gente levar um negócio, né? Então, basicamente eu vou inserindo mais ou menos em triângulo. E aí agora a gente vai começar com as folhagens um pouquinho maior. Aqui é a folha de estrelícia, né? Outra coisa, é muito mais fácil você abrir um arranjo do que você fechar ele. O que isso significa? Começar muito aberto e depois você não consegue fechar o arranjo, gastando muita flor. Para quem está começando a fazer arranjo, isso é um problema bem comum. E então aqui eu não quero que atrapalhe a conversa, eu não vou subir muito o nosso arranjo, mas ele vai estar bem populado aqui, populoso, né? Agora, continuando, a Ripsalis, que é uma coisa que as pessoas dão pouca importância, mas aqui eu cato até nas árvores do meu bairro, tá? Mas eu tenho plantado também. Então, o que eu faço primeiro? Acho que vocês perceberam que eu estou fazendo uma base e eu sempre faço um caminho entre o vaso e o que vem para cima. Não é que as flores começam a ser espetadas exatamente na borda, né? Tudo faz o seu caminho. Então vai ficar um arranjo meio que exótico, meio que moderno, mas bem romântico, um tropical romântico eu chamaria, que é uma coisa que a gente nunca pensa. E a mesma coisa que eu estou colocando para o lado de cá, eu espelho um pouco para trás. E não necessariamente um arranjo que vai estar numa mesa de convidados, ele precisa ter exatamente as mesmas flores de um lado e do outro. Isso é mito, o que precisa estar balanceado, estar bonito dos dois lados, né? Aqui eu vou colocar uma única bromélia, você vê que ela já é diferente da bromélia que eu usei na primeira aula, né? Então assim, que rico é o nosso país, né? Que rico que é a nossa natureza, porque a gente tem vários elementos e que a gente explora muito pouco. Então ela vai aqui. E então assim, para você que nunca fez, esse já é um arranjo um pouquinho mais pensado, mas é um arranjo que vocês vão perceber que tem minha técnica que está intrínseca aqui na minha cabeça, mas tem muito do meu sentimento e da minha intuição. Então a gente nunca deve, quando aprender as técnicas ou quando estiver no curso, primeiro a gente treina a técnica e depois a gente se deixa levar para a intuição, né? E eu acho que isso também fala um pouco do negócio, né? Quando a gente aprende a ser delicado um para o outro, quando a gente aprende a atender bem, a gente vai que isso depois fica tão automático, e fazer arranjo de flor é a mesma coisa, né? Eu brinco que é dançar o balé moderno para depois dançar o clássico para depois dançar o moderno. Isso aqui é a asclépia, que é o saco de velho. E outra coisa que vocês podem estar percebendo é que eu ainda não coloquei assim o grosso do grosso, mas eu vou colocando as coisas estrategicamente do jeito que eu quero que contrabalance. Então, como tem essas folhagens de estrelites aqui eu coloquei essa proteia desse lado, tá? Então é uma questão de balancear o arranjo, mas a gente não precisa balancear sempre com as mesmas coisas, mas a pessoa quando olhar vai achar balanceado, tá? E um pouquinho mais aqui da Ripsalis do lado de cá, que fica meio pelo meio, mas ela fica meio também
fazendo esse caminho para fora, né? E aí que começa um pouco de drama, né? De drama e romance, né? O Antúrio, ele teve o auge nos anos 70, as pessoas usavam bastante na década dos anos 60, depois ele caiu em desuso, ficou meio cafona. Antúrio e samambaia é uma coisa que as pessoas não falavam muito, né? E agora, com os novos designers e tudo, o Antúrio ele voltou muito, tá em voga. Eu sou apaixonada por Antúrio, é uma flor que dura, que o custo não é tão grande e é uma flor que quando você coloca ela povoa muito bem, né? Fora os tons, né? Então, assim, e também é uma flor tropical, né? Então eu gosto muito, acho muito chique. Quando bem usado é mais legal ainda. Então aqui, por exemplo, é uma coisinha mais ousada. Como aqui tá mais altinho, aqui eu tenho essa possibilidade de fazer esse cantinho aqui também um pouco mais alto, né? Então existe uma tendência agora nos arranjos florais muito grande, principalmente lá fora, da gente fazer um abaixadinho aqui no meio. E eu gosto muito desse movimento. Mas então é para vocês entenderem que eu estou pensando em textura, eu estou pensando em cor, e eu estou pensando na forma simultaneamente, né? E é um processo, às vezes, para mim é muito rápido, mas hoje eu estou ensinando, então hoje ele é devagar, é muito prazeroso, e isso eu acho que transparece no trabalho da gente. Quando ele é calmo e quando ele vai com energia boa, né? A Asclepia também, ninguém dava bola e puxa, olha que textura linda, parece uma bolinha de Natal. Ela é toda peludinha, é meio exótica e é tão brasileira, né? Uma coisa meio do Agreste. Então eu tô replicando para lá e para cá. E aí, outra coisa que é meio minha assinatura é ver a beleza mesmo onde as pessoas não veem. Então isso aqui é um galho de braçaia, né? Quem também conhece um pouco de árvore, é um tufão vermelho que nasce de uma árvore que nem é muito bonita, mas a braçaia envelheceu e ficou negra. Olha que lindo! Então eu vou usar uma braçaia preta porque fica chiquérrimo no vermelho, né? Então, é dessa forma que eu vejo, que as coisas às vezes elas não precisam ter tanto valor comercial para você colocar num arranjo, né? Então eu vou balancear, ó, eu corto, o que eu tô tirando para fora só são as hastes que vão dentro da água. Também vou seguir um movimento aqui. Isso aqui vai mais para baixo e mais para trás aqui. Depois eu giro o arranjo, tá? A parte de cá eu tô vendo. Aliás, Xandê, eu tenho prato especial para fazer arranjos, mas o Alexandre hoje ele tá distraído, sumiu. Então a gente vai continuar aqui. Então aqui a braçaia preta, que assim, para uma outra pessoa, ela jamais, talvez não notaria, mas gente, são 25 anos olhando essas coisas, são 25 anos me apaixonando pela natureza, então eu não espero que às vezes a gente invente coisas super inusitadas, eu não estou falando isso, mas essa Constance Spry, que no meu curso eu conto a história dela para vocês, ela disse uma frase que é a minha guia, que é: aprenda, aprenda, aprenda. E veja a beleza em toda forma e em todo lugar, né? Então isso é muito meu, é muito eu vejo a beleza em tudo mesmo, porque a natureza ela vive surpreendendo a gente. Então eu acho que fazer arranjo de flor é a gente transmitir para as pessoas essa mesma beleza, né? Então aqui tá uma coisa engraçada, porque os antúrios, eles estão hoje com uma função diferente. Eu falo muito da função de cada flor. Aqui os antúrios eles estão fechando um pouco o arranjo, mas eles são muito bonitos para dar forma no arranjo. Tudo que tem o cabo muito bonito serve para aparecer de fora. E coisas que tem o cabo muito feio, elas sempre vão um pouquinho mais curtas, às vezes escondidas, tá? Por exemplo, cabo de rosa, quando não tá bonito, cheio de espinho, eu não gosto muito. Então aqui tá indo. Tô povoando para cá, e aí quando eu acabar o arranjo, vocês vão muito perceber realmente que os lados não são iguais, mas os dois lados estão falando a mesma língua. Então, o que eu estava falando do Antúrio é isso, que na verdade ele é uma flor que serve tanto para fazer a forma do arranjo, como
aqui eu estou usando para preencher o arranjo, porque é uma cor vermelha, é uma cor tão intensa. E outra coisa que eu penso muito é na personalidade das flores. Quando eu uso uma coisa que tem muita personalidade, como eu já usei aqui, eu não vou fazer mais uma mistureba maior, porque as coisas que são diferentes, elas acabam perdendo o valor. Então, por isso que eu estou na sequência de usar um pouquinho mais do antúrio no arranjo. Mas, ao mesmo tempo, ele está muito rico de outras texturas, né? Então, isso que é bonito da gente notar. E aqui, só mais um baixinho no centro, eu já estou quase na hora de terminar o arranjo. Então, eu vou dar uma viradinha para eu ver e para você ver. Então, esse aqui é o lado de cá, esse aqui é o lado de cá. Então, aqui eu vou ver, já viu mais um buraquinho que eu tenho que plantar alguma coisa, colocar alguma coisa. E outra coisa legal de dizer é um pouco isso, gente. É uma criação, não é tampar espaços, né? Muita gente se desespera e não é bem assim, porque tem uma ordem. Vocês viram que antes eu estruturei para colocar as flores principais? Tá super dramático, tô gostando muito do resultado. Aqui me falta uma coisiquinha e o movimento tá lindo também, que eu vou colocar só um minutinho que eu já volto. Vou pegar aqui um legustro. E o mais legal aqui é que a coisa mais cara que eu tô usando é o antúrio, tá? Aqui 12 antúrios, tá mais ou menos R$50 o maço. Vou virar de frente, de novo, não tem frente, é frente e costas, mas eu sempre escolho, eu brinco que meus arranjos, eles têm uma parte que é a mais bonita, né? Então eu achei que essa parte tá aqui bonita. Eu já não vejo nenhum espaço que eu precise cobrir com coisas, né? Aí eu usaria coisas mais simples. E aí, como tá uma coisa muito brasileira e muito dramática, eu também, outra coisa que vocês sabem que eu gosto muito, que eu achei que vai falar muito com o preto, que é a peninha da galinha da Angola. Então você não pense que isso não é sustentável, porque isso é muito sustentável, porque eu vi a galinha falecer e eu catei as penas da galinha dela. Eu gosto de explicar, porque ia pro lixo, e eu falei, não, me dá as penas da galinha aqui que eu vou usar nos arranjos, né? Porque eu acho uma coisa linda. Olha como pena é uma coisa também que dura. E olha como ela é toda, sabe, cheia de poazinho, de bolinha, e como fala bonito com o branco e o vermelho e preto aqui, né? Então são detalhes que não é para copiar, mas é para você só sentir como eu sinto e ver como você também pode enxergar coisas ao seu redor que façam coisas maravilhosas e coisas que não são tão maravilhosas ficarem lindas. Então essa que é a mensagem dessa aula para você. Além da técnica da espuma floral, ficou a nossa técnica de olhar beleza onde talvez nem todo mundo veja, tá bom? Então espero que você tenha gostado, a gente vai tirar fotos para também colocar. E se você quisesse acabar com um cenário bonito para fazer uma foto, eu junto aqui os galhos de coquinho, olha, e a gente já faz uma cena super fotografável, né? Para você mostrar para o seu cliente. Olha que bonita a textura disso, tudo fala a mesma língua, tudo tem a mesma cor. E assim a gente vai contando uma história para o seu cliente de artesanal, de artesanato e de artístico. Então, para a gente falar um pouco da parte de negócio, eu expliquei que é um momento especial da gente abrir os olhos para outras coisas também. Mas num arranjo desses, eu imagino, tem coisas que eu catei por aí, tem as peninhas, mas eu acho que eu gastaria R$100. Então, um centro de mesa que provavelmente para um evento meu sairia um pouco mais de R$400. Não estou ensinando aqui como fazer preço, mas é mais ou menos isso. Então é só para você entender como uma coisa que pode ser, que às vezes as pessoas não dão nada, ela pode se transformar num produto assim super diferenciável e rentável. Depois de fazer esse arranjo lindo, a gente tem que pensar como que a gente vende. Então a venda é um segundo passo, não é? Então vamos falar um pouco sobre isso. Não era um ponto que eu dava muita importância na minha vida antes, e eu sofri bastante por essa crença.
Eu sempre tive uma técnica, meus arranjos tinham um diferencial, mas eu não achava que era um fator importante até que eu não conseguia vender. Então eu fui procurar por que eu não vendia. Era um mercado desaquecido, era muita concorrência, o que as pessoas estavam querendo e o preço e a qualidade, ou seja, eu não tinha essa visão que faltava para mim. E foi simplesmente passando por erros que eu fui observando e me corrigindo para ver os meus acertos. Era na falta de comunicação, era um produto muito sofisticado para a região que eu estava. Então eu quero falar para vocês que vendas não é um dom. A gente tem que aprender para ter sucesso. E um negócio que ele não vende, ele não sobrevive. Então é chato a gente fazer arranjo lindo e achar que vai vender a qualquer custo ou vai vender naturalmente, né? Não é. A gente tem que vender entregando o nosso melhor. E eu aprendi que a gente tem que tornar essa venda fácil para a gente também. E quando a gente aplica alguns conceitos do que a gente vai falar aqui, você também vai conseguir. Então são muitas vezes dicas simples, mas 90% das pessoas não usam, né? Então, com essas dicas é que você vai conseguir se diferenciar para os seus clientes. A primeira coisa que você tem que saber é anota aí. Se todas as condições forem iguais, as pessoas vão querer fazer um negócio com quem elas gostam. Você está aqui, você não me achou antipática, não me achou chata, então você veio para cá, os arranjos são bonitos, ela ensina bem. Então isso é um tipo de exemplo, a gente vai querer comprar de quem a gente gosta, né? Outra coisa importante, 3 objetivos para atender o seu cliente: ajudar, estabelecer relações duradouras, ou seja, fidelizar esse cliente, e também se divertir no processo, não é? Se o dia a dia da gente é difícil, já a gente está se esfaqueando porque escolheu essa profissão, né? Então, se a gente quer ajudar o cliente, o que ele está precisando? Que eu resolva as coisas rápido. Precisa que entregue na sua casa, eu entrego. Precisa passar para pegar o cartão, eu pego. Tudo isso é cobrado, mas a gente está resolvendo uma necessidade do seu cliente para que ele fique feliz, né? E a última coisa, se eu pudesse te dar um super conselho entre todos, seria o próximo. Aqui a gente podia acabar essa aula, né? Se você entender que você está pronto para vender qualquer coisa com esse conselho, já valeu essa aula aqui. Então a gente tem que anotar 2 perguntas para esse processo de venda. Por que meu cliente precisa comprar o que ele precisa? Então eu vou traduzir para você. Por que meu cliente precisa comprar um arranjo de flor? Às vezes ele brigou com a namorada, está infeliz, precisa resolver. Às vezes ela vai num jantarzinho e precisa de uma coisa bem baratinha, mas super charmosa, que você pode vender. Às vezes é um buquê de noiva, super singelo para um casamento de manhã. Qual é a verdadeira necessidade dele em ter o meu produto ou serviço? E por que eu vou ser essa pessoa que vai fornecer isso para ele? Porque eu vou entender o que ele quer e porque eu vou fazer isso melhor. E a segunda pergunta é: por que esse cliente vai comprar de mim? Já que a gente tem um monte de outros concorrentes, por que ele vai escolher você? Então, na hora que você tiver essa resposta, o motivo por que ele precisa do seu produto e por que ele vai comprar de você, você vai já estar vendendo. Eu tenho certeza. Você está ajudando a resolver um problema, você está ajudando a realizar um desejo que ele tem. E como que você faz isso? Conversando, fazendo perguntas, e o mais importante é se interessando por ele, se interessando por esse cliente. E a segunda pergunta é respondida automaticamente pelo seu cliente. Por que ele vai querer comprar de você? Porque ele percebe que você quer ajudar, ele percebe que você se importa, e ele percebe que antes de você querer vender, você quer simplesmente resolver o problema dele. Eu acho que é isso que vocês estão sentindo aqui comigo hoje, é muito mais do que vender, é estar com vocês e ajudar. Então, isso é totalmente diferente. E nesse momento, a sua conexão com ele é outra, porque foi criada uma relação de confiança. E é por isso que ele vai poder comprar de você, porque você se importa com ele e ele sabe disso. Quando a gente, como cliente, percebe que alguém que quer nos ajudar, é adicionado a regra do retorno para o nosso cérebro, que é o quê? Reciprocidade, empatia. Todo mundo fala tanto de empatia, é isso.
Então é a regra do retorno, é uma das armas de influência mais poderosas que a gente tem disponíveis. E ela tem que ser genuína, ela tem que ser sincera. Não tem como enganar. E o que diz essa regra? Que a gente tem que tentar retribuir o que a outra pessoa nos concedeu. Então você está prestando um serviço que está sendo pago, é seu prazer fazer isso dar certo. Se alguém nos faz um favor, a gente tem que fazer. Se a gente ganha um presente de aniversário daquela pessoa, no aniversário dela a gente dá um presente também. Então se você se importar com o seu cliente, se você se interessar pelo problema dele, ele vai retribuir ao comprar de você. E o mais interessante é que a gente também ganha, além do financeiro, a gente ganha experiência, a gente ganha inteligência emocional, a gente ganha tanta coisa. Então eu posso falar horas sobre isso, do poder desse tipo de didática, né? Mas agora eu acho que você já pegou o conceito, então bora lá e toca para suas ações. E dentro das estratégias de vendas, a gente tem muitas opções técnicas, mas o que eu quero é que você saiba que vender é isso, é uma gestão de emoções, não só a do seu cliente, mas a sua também. Então as pessoas elas compram 100% por emoção, não tem compra pela razão, não é? Quando você compra uma roupa, você quer estar bonita, quando você compra um carro, você quer aparecer bacana para as pessoas, quando você compra uma viagem, você quer se emocionar, você quer viver uma experiência, né? E quando você compra flores é emoção, mas não é para ficar usando exatamente esse clichê, quando você compra flores é uma emoção. Porque eu tô falando, porque as coisas elas não são frases prontas, elas são coisas genuínas, e é isso que você vai ter que ter um diferencial de mostrar para o seu cliente, não é verdade? Então, escreve isso também. A gente tem muitos itens emocionais que você precisa ter atenção. Então eu vou focar naqueles principais, né? Que é envolva-se, observe, atreva-se e torne-se. Isso são 4 palavras fundamentais e você tem que se tornar alguma coisa que você seja feliz sendo e seja real fazendo, né? Então essas 4 palavras você vai pôr num quadrinho no seu escritório e a partir disso você vai acreditar na sua empresa, no seu produto e em você mesmo. Senão você não vai conseguir vender. Se você mesmo não acreditar em você, ninguém vai. O cliente precisa comprar você antes dele comprar o seu produto. Se alguém tivesse me ensinado isso há 10 anos atrás, que maravilha seria. E estão comprando de mim desse jeitinho, que eu também fiz questão de não mudar. E com essas instruções, eu tenho certeza que você vai se diferenciar da grande maioria. Muitas alunas perguntam como que eu posso aplicar tudo isso sozinha. Não é assim. Não é difícil e é mais simples do que você imagina. E aqui a gente está falando de organização, foco, planejamento e disciplina, que é uma coisa super importante. E você, quando começar a executar as coisas com consistência, isso torna um hábito, já não tem mais sacrifício. Então eu aprendi que o passo a passo mais difícil em qualquer caminhada, onde você supõe que existe um risco, é o primeiro. Depois que você foi, você foi. Então a gente tem medo de mudança, mas cabe a você começar a agir agora, ou você vai ficar para trás, porque o momento é agora. Ou você começa seu negócio do jeito certo e começa a ganhar dinheiro, ou você vai perder essa onda que está se formando. E eu quero que você esteja preparado. Eu também concordo que acompanhado de alguém experiente é melhor. Minhas alunas, antes de entrar para os meus cursos, elas tinham as mesmas dificuldades, e isso é super normal. Elas viram a necessidade de algo a mais. Elas precisavam de um crescimento acompanhado, mais rápido, mais certeiro, que está nesse meu curso mais avançado, Caminhos e Inspirações da Arte Floral. Nesse curso, com apenas 5 turmas ao ano, eu falo tudo sobre os caminhos da arte floral e como você pode se realizar profissionalmente e financeiramente trabalhando com flores. E depois de muita gente me pedindo, é que esse curso foi se formando. Então esse curso é um GPS da criatividade, é um GPS de como você vai gerir seu negócio, de como você vai vender, de como você vai criar arranjos lindos e se diferenciar nas mídias sociais, sendo você.
Ou seja, é tudo que nós falamos aqui potencializado 10 vezes mais. E eu coloquei minhas experiências de florista nesse curso, baseado nesses anos todos de aprendizado, de erros e de acertos. E por que eu resolvi fazer isso? Porque eu gostaria que as pessoas que tivessem acesso a isso parassem de errar, que elas precisem parar de errar para aprender. E isso é possível. Quem me acompanha no Instagram e no meu trabalho sabe do que eu estou falando, né? Então, nas aulas eu coloco tudo que eu gosto, tudo que eu acredito, tudo que eu vivi e tudo que funciona. Não é o único modelo, não, mas é um modelo que é eficiente e é testado e aprovado, porque eu já vivi com todas vocês. Então, é um dos projetos pessoais mais importantes e mais gratificantes que eu já fiz. Então, para quem se interessar, para entrar na minha turma, não precisa mandar direct, não precisa me mandar mensagem, que em breve eu explico como é que vai ser. Mas, por enquanto, eu quero que você aproveite as aulas dessa semana e vá tirando todas as dúvidas, escreve mesmo. Põe a mão na massa, entre em ação, pense em tudo que vem sido falado aqui. E imediatamente você vai ver que é possível fazer diferente com o que a gente já aprendeu hoje, mesmo que você esteja começando agora. Então eu quero formar pessoas com qualidade, eu tenho sucesso na minha profissão, mas eu quero um mercado diferente, mais qualificado, mais preparado e mais justo para as pessoas que se dedicam mais. Então eu abdico do meu tempo para estar com vocês, eu faço conteúdo diariamente para que você cada vez mais tenha conhecimentos e seja melhor. E eu não vou poupar esforços, porque eu acho que esse mercado precisa ser melhor. Eu quero que você domine, tenha novas habilidades, não seja dominado pelos espinhos da jornada e por tudo aquilo que te paralisa. E o que você viu aqui nessa aula, 20% das pessoas no máximo têm esse conhecimento e menos de 10% aplicam. É por isso que as pessoas são diferentes. E por quê? Porque dá trabalho, dá medo, dá preguiça. E o medo é amenizado no momento que você tem controle das suas coisas e do jeito que tem que ser feito, não é? A gente tem medo daquilo que a gente não sabe. Mas pensa aonde você gostaria de estar. Muita gente fala, eu queria estar como a Lúcia está. Eu tive muitos espinhos. Eu tenho certeza que você quer uma vida melhor, e um mercado melhor e um trabalho mais legal. Então não perde tempo, porque não é difícil, precisa de esforço e de conhecimento, que a gente está preparando aqui e está te dando de graça hoje, mas o esforço é a sua parte. Então você vai pensar na sua família, nos seus filhos, na vida que eles merecem, você vai pensar em você, no seu merecimento e veja se não vale o esforço, né? Então a gente está encerrando aqui e eu espero que vocês tenham gostado bastante, se identificaram com o que eu falei e que daqui para frente a gente possa te ajudar a alcançar o que você deseja. Mas a nossa semana do Profissão Florista ainda não acabou. A gente vai ter a terceira aula, onde eu vou mostrar um arranjo deslumbrante que a gente usa colocando as flores numa posição tão estratégica que parece que ele vale muito mais. E eu vou contar também um pouco mais sobre o meu treinamento e como tudo que eu te mostrei até agora pode ser potencializado 10 vezes. Eu acho 10 vezes. Se você acha que o que eu te mostrei até agora gratuitamente é bom, você não faz ideia do que é 10 vezes mais isso. Então, esse foguete vai longe, você se segura. E também não deixa de colocar o que você achou, não deixa de postar aqui na aula, nas suas redes sociais e me marcar. Eu vou comentar e postar também, quero muito saber o que você está pensando. Vamos combinar uma coisa? Você vai pensar nessa pergunta até a próxima aula. Qual foi a sua maior sacada nessa aula? Qual foi a parte mais importante para você? Faz aí um print na tela, responde e me marque. Então, um beijo bem grande da Florista e a gente se vê em breve.